Rapaz, e agora? Olá. Bom dia. Tudo bem? Boa tarde já, na real. Tô um pouco atrasado, né? A ideia era começar às 12 horas, mas infelizmente tivemos um Rapaz, e agora? Olá. pequeno problema Bom dia. Tudo bem? Boa tarde. e não consegui começar a gravar neste horário. Eu tava de fone aqui porque eu tava testando, né? Pra ver se o áudio tava saindo ok, se o áudio tava saindo legal. Aparentemente tá saindo legal, ainda não tenho certeza. Bem, é necessário de imediato falar um pouco sobre o que vai acontecer aqui agora, né? Esse trabalho, ele foi desenvolvido, esse trabalho de pesquisa foi desenvolvido há alguns anos. Foi meu trabalho de conclusão de curso, né? Foi minha monografia, e eu pego uma teoria que é a teoria do testemunho, né? Uma literatura com teor testemunhal, de caráter testemunhal, e eu linko com Racionais, eu linko com diário, especificamente com diários do DT. Mas antes de qualquer coisa, vou me apresentar, né? Eu sou o professor Castelano, sou de Queimados, sou ativista cultural aqui na cidade já há alguns anos. A gente vem fazendo alguns trabalhos aqui, e esse trabalho não seria possível sem o governo do Estado, sem a Secretaria de Estado e de Economia Criativa do Estado. Esse edital, Cultura Presente na Rede 2, ele foi inacreditável. Eu consumi muita coisa boa, principalmente aqui na Baixada. Eu sou um cara que eu sempre tento valorizar a Baixada, eu sempre tento buscar na Baixada a essência, muito porque eu gosto de me ver, né? Basicamente é isso. A gente gosta de se encontrar, e é através da Baixada que eu me encontro, é através da Baixada que eu me reconheço como um ator. Eu posso falar assim, beleza? Esse trabalho visa propagar um pouco da cultura, principalmente para acabar com esse estigma de que o rap é uma cultura menor, que o rap não é uma cultura de excelência, quando na real a gente sabe que o rap é uma cultura excepcional, uma cultura que historicamente fez um trabalho de mudar a sociedade. E eu sempre falo, né, porque quando a cultura, de alguma forma, ela atinge o seu ápice, quando essa cultura ela é forte, quando essa cultura ela de alguma forma ela instiga, ela machuca, é porque ela está servindo de fato. Então, o hip hop ele tem esse papel, né, de incomodar. Eu lembro até o Djonga, que fala que o rap foi feito para incomodar, para machucar, para tirar a gente do nosso conforto. E o Racionais me tirou há muitos e muitos anos. O Racionais, quando eu era moleque, tinha aquelas jukebox, né, aquelas máquinas aqui pela cidade, e aquelas máquinas, elas faziam um papel inacreditável na nossa cidade, que era propagar música, por incrível que pareça. E o Racionais eu conheci assim, e numa frase, cara, que fica na minha cabeça até hoje, ela tá aqui perpetuada em mim, que é: favela é favela em qualquer lugar. Desculpa, periferia é periferia em qualquer lugar. Eu fico pensando, cara, como é que periferia pode ser periferia em qualquer lugar? Como é que, de alguma forma, o cara que tá lá no Capão Redondo, naquela época, década de 90, o lugar mais violento do mundo, ele pode falar que a periferia dele é igual à minha periferia? Não faz nem sentido, não é? De alguma forma, isso me deixava meio deslocado, sem entender muito bem. E hoje eu consigo entender o que o Mano Brown estava tentando dizer ali, é que esses mesmos problemas, eles se perpetuam. Esses mesmos problemas estão em todos os locais. Esses mesmos problemas, eles vão cortar a Baixada Fluminense, eles vão cortar, por exemplo, as comunidades do centro do Rio, as favelas do centro do Rio, de todos os locais, porque as mazelas são as mesmas. A violência, a ausência do Estado, tudo isso faz com que a gente consiga entender um pouco sobre como funciona essa máquina do Estado, sabe? E aí é muito louco, porque eu tô falando aqui que o Estado, extremamente opressor, numa live que foi financiada, podemos dizer assim, foi incentivada financeiramente pelo Estado também. O Estado às vezes pode ser bom. Na real, o Estado poderia ser muito melhor, né? Assim, a gente sabe que o Estado poderia ser incrível, mas a gente tem um monte de mazelas aí para suprir ainda, né? Bem,
Vamos lá, vamos começar por parte, né? Porque a gente tem uma longa fileira aí de coisas para falar. E eu queria começar falando, na real, sobre o testemunho, né? Falando sobre da onde surgiu essa teoria da literatura de caráter testemunhal, né? Essa literatura que eu falo sempre que é uma literatura que a fissura, ó, o ápice dela é a dor. E aí você vai entender um pouco sobre o que eu estou querendo dizer já já. Vamos bem. A gente tem que pegar historicamente ali, 1945. A gente vai viver a era dos extremos, como diz Hobsbawm. É uma era que a gente está com um monte de guerra, um monte de extermínio de povos. E isso faz com que o Hobsbawm comece a identificar a gente com, bem, tem uma coisa errada aqui, né? E aí ele descreve um pouco sobre essa era muito violenta. E aí, o nosso ponto principal aqui é a Segunda Guerra Mundial, é o Holocausto. O Holocausto que foi, pô, eu acho que todo mundo sabe, mas o Holocausto foi uma estratégia, podemos dizer assim, nazista de criar campos de concentração para colocar ali os judeus ou aquelas pessoas que não eram arianas, né, todos os judeus lá. E aí, a gente tem ali eu acho que é o ápice da desumanização, podemos dizer assim, né? Na real, não é o ápice. Caraca, agora é aqui, porque não pode ser o ápice, até porque a gente escravizou pessoas libertas durante tantos anos e tratando elas como lixo, né? Então, não é um ápice, podemos dizer assim, europeu, talvez, uma visão eurocêntrica, né? Mas foi uma cisão para a Europa, porque até então essas coisas aconteciam fora da Europa. Ah, se isso está acontecendo, essa escravidão aconteceu durante muito tempo, não importa. Ah, porque isso aqui não importa. Ah, deixa pra lá. Então, a gente tem que lembrar aí que essa cisão se deu do tipo, como é que um homem pode fazer isso com outro homem? E aí, só pra ficar essa crítica em você, talvez, e apenas talvez, isso só se dê por conta do quê? Isso só se dê porque a gente tá falando de homens brancos, de pessoas brancas, de etnia branca. Mas não vamos entrar nesse quesito, não, porque senão a gente vai ficar horas e horas aqui, né? Então, a gente tá falando de um local histórico onde a gente pegou seres humanos e transformou ele em objetos, em coisas que poderiam ser facilmente exterminadas, beleza? Facilmente exterminadas. E isso é um caos. Isso é um caos, beleza? Eu não sei se eu fico olhando pra cá, parece que eu não tô olhando pra vocês. Eu fico aqui, ó. Estranho, porque tem um monitor aqui e aí às vezes eu olho pra ver se tá enquadrado certinho, um toque aqui, né? Mas vamos lá. E aí, durante o Holocausto, a gente tem uma pessoa ali que a gente vai pegar pra usar como exemplo aqui, que é o Primo Levi. Primo Levi é um químico italiano, foi preso no Holocausto e atravessou o Holocausto. Ele dá uns relatos muito bizarros. Por exemplo, um dos relatos que eu acho assim, o que está acontecendo aqui, é o relato que a primeira vez que ele chegou no campo de concentração, ele estava no trem 7 dias sem beber água, ou seja, desesperado, né? Eu já bebi aqui algumas vezes minha garrafinha d'água, porque é necessário hidratar. E aí ele, há alguns dias, sem beber água. E a primeira sala que colocam os judeus, os nazistas colocam os judeus, é uma sala onde tem uma goteira pingando, ali, ó, poc, 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 e escrito, não beba contaminada. Então é uma tortura para além de chegar no local. A pessoa está sem água, sem alimentação, sem nada, durante vários dias, e mesmo assim ela vai ser maltratada até quando tem água. Só deixa eu ver se o som tá saindo bom aqui. Então, a gente tem aí. Desculpa, tá? É difícil fazer essa coisa de live, né, cara? Às vezes eu me embolo ainda. Pelo Instagram é muito mais fácil, faço uma coisinha ali, ela desaparece. Mas aí aqui já fica um pouco diferente. Tô me adaptando, Tenham paciência com esse pequeno padawan. Então, a gente tem aí o Primo Levi que passa pelo Holocausto
Ele sobrevive ao Holocausto muito por conta da formação dele de químico. Os judeus decidem utilizar a sua formação para bem próprio, né, para bem do nazismo. Ele consegue atravessar. Quando acaba, ele fala que não há um sono que sustente aquilo. Não há nada que ele possa fazer para conseguir dormir. Porque ele não conseguia mais dormir. Como é que ele vai dormir lembrando de todo o horror que ele passou, de tantas pessoas que ele viu serem assassinadas? E aí tem uma fala dele que eu acho inacreditável, assim. Eu tô lembrando de cabeça, porque meu livro tá com uma aluna, porque ele fala uma coisa que eu acho fundamental, e assim, incrível, dolorido, mas sabe? Ele fala que durante muito tempo, num campo de concentração, ele não se sentiu humano. Houve uma chuva que deixou uma poça d'água, e ele tomou um banho. E foi ali que ele voltou a se lembrar que ele era homem. Ele era um ser humano. Tanto é que o nome do livro é Isto um Homem? Do Primo Levi, né? E ele se questiona, será que eu sou um homem de fato? Será que é isso que está acontecendo comigo? É possível acontecer com algum homem? Então, cara, assim, muito, muito pesado. De uma dor inacreditável. Mas acontece, sabe? E aí, a partir dali, os críticos começaram a estudar essa escrita pós-trauma, né? E é importante só separar aqui que não é um trauma individual, não pode ser um trauma individual, é um trauma coletivo. Eles criam esse trauma, eles passam por esse trauma e eles decidem escrever para tentar de alguma forma esquecer, né? Eu lembro, escrevo para tentar esquecer de tudo dessa dor que eu sinto. Isso é uma forma de lidar com a dor, né? De colocar no papel. A gente pode ter, por exemplo, pesquisar algumas teorias psicanálise que vai por essa linha, né? Algumas linhas de análise de comportamento que escreve, coloca para fora pela escrita, porque aí talvez seja mais fácil. Então a gente tem ali, no Primo Levi, o início, podemos dizer assim, desse tipo de literatura, que é uma literatura pós-traumática e é uma literatura que a gente tenta, de alguma forma, trazer, beleza? Uma literatura que a gente tenta trazer um trauma para fora. E aí é como se a gente estivesse fazendo um pacto com o leitor, o autor fazendo um pacto com o leitor. Como assim, Castelano? Quando a gente pode colocar aí meio que nos pronominais, né? Eu, tu e eles. Porque é o seguinte, eu que passei por esse trauma, é um eu coletivo, é um eu de várias pessoas que passaram por esse trauma, por exemplo, os judeus passaram por esse trauma, estou contando para tu o que eles fizeram comigo para que você vire meu parceiro nessa luta, que é uma luta que precisa ser coletiva. É uma luta que não pode ser só minha ou do meu povo, mas é uma luta coletiva de todos nós. Então eles escrevem isso para não esquecer, mas também para tentar cooptar auxílio para que isso jamais volte a acontecer, para que isso de forma nenhuma venha a acontecer novamente, beleza? Então a gente tenta entender a literatura do testemunho a partir desse período. Então a gente vai ter, por exemplo, na América Latina, Rigoberta Menchú, que é uma guatemalteca, que ela escreve um livro, Eu Me Chamo Rigoberta Menchú e Assim Nasceu Minha Identidade, no qual ela conta que ela e o povo indígena dela passou, sabe? Ela viu o irmão ser queimado vivo na frente da mãe, ela nunca encontrou o corpo do pai, simplesmente ficou desaparecido durante uma ditadura civil-militar que o país dela estava passando. Então, é um trauma, que não é um trauma só único, é um trauma coletivo que ela tenta passar para todos. A gente tem, por exemplo, na Argentina, o Nunca Más, né, que é um livro que conta um pouco da história da ditadura militar, o que se passou, o relato de quem passou pela ditadura militar. E isso é fundamental para a gente entender que olha que eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso, que é uma cisão, beleza? É uma cisão. Há uma violência, há um trauma. A base do testemunho é o trauma. Então há um trauma coletivo e a partir desse trauma vai surgir uma obra denunciando esse trauma que eu, um indivíduo coletivo, sofri,
beleza? Eu tô denunciando pra tu contra eles, porque a gente precisa ter uma colaboração contra eles. Então isso é o testemunho, beleza? A teoria do testemunho. Aí, eu tô aqui com esse livrinho, né? Com o Racionais, Sobrevivendo no Inferno, que é um disco do Racionais, e ele foi publicado pela Companhia das Letras como um livro de poesias. Então eles pegaram só as letras e colocaram aqui. E aí, deixa eu pegar aqui, porque assim, o que acontece? É importante a gente ressaltar que quando a gente está escrevendo um testemunho, eu preciso que a pessoa se coloque no meu lugar. Então vão ter situações muito auditivas, muito visuais, eu vou tentar te colocar para dentro. É como se fosse um jogo em primeira pessoa, entendeu? Como se fosse um FPS, um The Last of Us e por aí vai, outros jogos em primeira pessoa, que é muito nisso, é muito no sentido de que, olha, eu sou esse personagem aqui, eu vou vivenciar isso, eu entro, né, no jogo, né? Eu me coloco ali dentro. E é isso que essa galera quer. Beleza? Essa galera quer que você se coloque no lugar deles. Que vocês vejam esse trauma, se coloquem no lugar. Então, no Sobrevivendo no Inferno, a gente vai ter o Diário de um Detento. O Diário do Detento, eu vou contar uma breve história sobre como começou o Diário do Detento. O Diário do Detento é uma obra que o Mano Brown, com muitos amigos, né, no Carandiru, outra vez eu escutei uma pessoa falando que o Mano Brown era detento, por isso que ele estava lá, por isso que ele escreveu e tal. Não tem nada a ver disso. O que acontece é, o Joceni era uma pessoa que era, na real, não era Jocenir o nome dele, era um outro nome que virou Joceni por um erro, e aí ele perpetuou assim, beleza? Um erro na hora dessa letra e tal. E aí o Joceni, ele era um cara que tinha ali uma educação formal, ele sabia escrever, sabia ler. Ele foi preso por conta de receptação de carga roubada, num processo muito mal contado, parece que implantaram para ele de fato, mas nunca provou isso, ficou preso durante muito tempo. E aí na prisão ele escrevia cartinha para as pessoas, escrevia poema para as namoradas do detento e tudo mais. Então ele virou o cara ali, que ele ganhou uma certa moral, obviamente, porque ele escrevia. Quando o Joceni estava no Carandiru, o Mano Brown foi encontrar com ele. Na real, ele foi encontrar com os amigos, e aí chegou um maluco lá e falou: ih, truta, mano, tem um maluco aí que é brabo, escreve absurdamente, o cara é bom, escreve muito, e eu acho que vale a pena tu conhecer esse cara lá. E o Mano Brown foi lá, e ele leu essa letra. Cara, ele leu essa letra, 2 anos depois essa música estava estourada na rádio, o Mano Brown tentando correr atrás do cara, porque ele tinha mudado de presídio e tal, e é isso, essa história, essa música, essa canção, ela conta a história do trauma, um trauma coletivo, né? Foram 111 mortos, 111 detentos exterminados pelo Estado. Era a brecha que o sistema queria, era aquela rebelião. Foi o que aconteceu. Várias pessoas perderam a vida, várias pessoas contraíram HIV durante aquela ação policial. Olha que loucura, né? Olha que loucura. E aí tem um livro muito bom chamado Expresso Carandiru, tá por aí em algum lugar, do Dr. Drauzio Varela, assim, inacreditável, um ótimo livro. E eu vou ler a letra, porque eu acho que é importante a gente... São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, metralhadora alemã, o de Israel, estralaça ladrão que nem papel. Na muralha, em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metida a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque é gente fina. Tirei um dia a menos ou um dia a mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo um dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e beija os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento uma mãe, uma crença. Cada crime uma sentença. Cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas e glórias. Abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Mistura bem essa química. Pronto. Eis um novo detento.
Lamento no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Ratatá, preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege. No país. Desculpa. Minha palavra de honra me protege para viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40. O relógio na cadeia anda em câmera lenta. Ratatá, mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica, lendo o jornal, satisfeita, hipócrita. Com raiva, por dentro, a caminho do centro. Olhando para cá, curiosos, é lógico. Não, não é não. Não é zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular ou o seu computador. Hoje está difícil, não saiu o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma quiaca. Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só 1 ano, 3 meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada. Desde terça-feira ninguém abre para nada. Só um cheiro de morte e um sol. Um preso se enforcou com um lençol. Qual que foi? Quem sabe não conta. Ia tirar mais uns 6 de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. Ai, moleque, me diz então, se quer o quê? A vaga tá lá, esperando você. Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime, limpa o rabo. Sua bandida é sem futuro. Desculpa, a vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar do Lúcifer? Que veio do inferno com moral? Um dia no Carandiru? Não, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Aqui tem Mano de Osasco, Jardim da Abril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. Ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas pro Estado é só mais um número, mais nada. 9 pavilhões, 7.000 homens, que custam R$ 300 por mês cada. Na última visita, o neguinho veio aí, trouxe umas frutas, Marlboro, Free, ligou para um pilantra lá da área, voltou com um cadete vermelho, placa de Salvador, pagando de gatão, ele xinga, ele abusa, com a 9mm embaixo da blusa. Aí, neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar? Aquele puta ganso, pilantra corno manso, ficava muito doido e deixava ver na só. A mina era virgem e ainda era menor, agora faz chupeta em troca de pó. Aquele puta ganso, pilantra, corno manso. Opa, desculpa. Esse papo me incomoda. Se eu tô na rua é foda. E o mundo roda. Ele pode vir pra cá. Não. Já, meu processo tá aí. Eu quero mudar. Eu quero sair. Se eu trombo esse fulano, não tem pá, não tem pum. Eu vou ter que assinar um 121. Olha aí, ó. Queria muito trazer vocês. Porque essa primeira parte é trazendo no dia 1º de outubro. E a gente sabe que o 1º de outubro não é o dia do massacre do Carandiru. Então ele te dá toda uma vivência de como funciona o Carandiru. Por exemplo, fala sobre como é que é aquele dia de você olhar para a muralha, ter um policial, ver o metrô passar da estação Carandiru, que ficava à frente, né, do presídio do Carandiru. Então o que a gente tem é até aqui, né, é uma ambientação do local. Por quê? Porque ele quer que você... Primeiro aqui tem várias coisas, né? Por exemplo, tem um cheiro que ele fala. Não, desculpa, essa parte não chegou. Tem a audição. Ele fala como é que escuta esses lamentos, né? Dentro da cela, você vai ouvindo esses lamentos. Como é que funciona esses lamentos? Ele fala também, por exemplo, quando você tá na mureta ali olhando, o que você vê. Quando você olha ali, você tá no pátio, tem um campo de futebol, tem a Rua 10, onde o cara vai tomar chute, vai beijar pés dos outros, porque ele é um estuprador. Então a gente vai ter vários mecanismos de se colocar lá dentro. Porque é isso que ele quer. Ele quer fazer, tal qual o Primo Levi, de te colocar dentro de um holocausto, te colocar dentro de campo de concentração, ele quer te colocar dentro do Carandiru. Porque ele quer que você entenda isso, quer que você passe por isso. Porque ele acha esse processo importante. Ele acha esse processo vital para você entender o que está acontecendo ali. Beleza? Então, ó. Beleza. Vamos, ó. Amanheceu com sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio.
Não era do vento, não era do frio. Acerto de conta tem quase todo dia. Ia ter outro logo mais. Eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se um salafrário sacanear alguém, leva ponto na cara igual o Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Rapidinho, um adendo aqui. Repare que ele fala sobre essa violência interpresidiário, pessoas em cárcere. Por quê? Porque é importante que ele te coloque ali dentro. E não é a flor. Não pode dizer que é uma maravilha ficar preso, olha, só o Estado faz. Não, eles praticam violência com a convivência do Estado. É outra história. Beleza? Então, até agora, o Jocelyn e o Mano Brown estão colocando, ok? Olha aí, estão colocando o leitor ali dentro. Ele ainda não falou sobre o trauma específico. Ele está ambientando o trauma. Ele quer que você sinta o que ele sentia. Ele quer que você escute. Beleza? Ele quer que você veja o que ele sente. Então, mais uma vez, vê. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além. Se pá, tem refém. A maioria se deixou envolver. Por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. 2 ladrões considerados passaram a discutir, mas não imaginavam o que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários. Uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Avisa o IML. Chegou o grande dia. Depende de sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Ratatá, caviar e champanhe. Rapidinho, ratatá, além de ser ratatá, como se fosse tiro, ratatá é como chamam cocaína em São Paulo. Então ali talvez ele esteja fazendo uma brincadeira com Fleury, que era o governador daquela época, beleza? Usando cocaína. Então lá, ratatá, caviar e champanhe. Fleury foi almoçar, que se for da minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogênico, que mata mais ladrão. Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. Olha aí o que eu queria dizer pra vocês. É o seguinte. Quando ele fala aqui cachorros assassinos, é porque a Polícia Militar de São Paulo, ela soltou os cães. Aqueles cães extremamente violentos, soltou. E várias pessoas, mesmo os mortos, estavam com várias e várias mordidas pelo corpo. Então ele já começou a te dizer como foi o caos, né? Ele tá falando sobre gás lacrimogêneo, cachorro, e falou uma frase que eu acho, quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. É esse o papel do Estado? Sei. Aqui o Jocelyn tá me vendendo uma ideia, me vendendo o que ele passou e eu estou comprando. Essa cooperação está funcionando. Eu começo a concordar com ele. Tipo, tô com você, mano. Tô com você. Isso aqui tá uma merda. Eu particularmente não concordo com o que tá acontecendo aqui. Não concordo. Não é isso que... Não é isso que eu tô querendo. Sei. Aqui o Jocelyn sabe? Tá vendendo. Não é isso. Não é isso. Ok? Então, o ser humano é descartável no Brasil como mói desusado ou bombril. Cadeia guarda o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatá, sangue jorra como água, do ouvido, da boca e nariz. Senhor é meu pastor, perdoa o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre, sem revólver, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sem perna, só ódio. E ri como hiena. Desculpe. Esse aqui é surreal, né? Essa parte aqui, né? Primeiro que tem uma pessoa que morre assassinada com uma bíblia, sabe? Ela estava debruçada numa bíblia. Então por isso que morreu de bruços no Salmo 23. E aí se vocês procurarem o Salmo 23, que eu esqueci nesse exato momento, Salmo 23, tá aqui, ó. Salmo 23, ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bem... É isso, faltou, né? Faltou. Cara, assim, é muito pesado essa descrição. E ele nos coloca, ele faz questão de nos colocar no ápice do caos, né? Que é esse Robocop do governo, ou seja, esse policial militar sendo frio ali e assassinando as pessoas. Vamos continuar, tá acabando já. Ratatá, Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário no detento. Esse cara, ele sobrevive para contar. E é por isso que esse
sujeito poético, ele é coletivo. Esse trauma não é um trauma só meu. É meu, mas é coletivo. Eu represento uma coletividade. Eu represento várias pessoas. Beleza? E aí, obviamente, a gente poderia entrar na escrevivência, né, da Conceição Evaristo, a gente poderia entrar em várias questões. Mas eu acho que isso aqui, o que está escrito nessa obra, o que esses 4 malandros, 2 do Capão Redondo e 2 da Zona Oeste, Zona Norte, 2 da Zona Leste e 2 da Zona Norte, eles nos descrevem sobre como é fundamental a gente dar espaço para esse tipo de obra. O que o Racionais fez e faz durante 30 anos, 30 e poucos anos na real, porque eles são mais velhos que eu, tenho 33, eles são mais velhos que eu, cara, assim, sem palavras. Por quê? Porque o Racionais é fundamental. E este Diário de um Detento na minha opinião, uma das obras-primas que a gente tem na nossa música. E é um dos poemas mais incríveis. Eu trato ele como um poema, a letra é um poema. Porque ele, de forma testemunhal, ele descreve aquilo que aconteceu, ele nos coloca lá dentro para revelar esse caos. E eu gosto muito do que ele fala aqui no final, que ele fala o seguinte: mas quem vai acreditar no meu depoimento? Isso é um convite. É um convite para a gente entender o lado dele, entender esse algoz e irmos contra esse algoz que é o Estado. Então é um convite. Ele está nos convidando, ele está nos chamando para fazer parte desse processo. Ele está nos chamando para falar: olha, vem cá, meu filho, o que está acontecendo aqui? Como é que funciona isso aqui? Então isso é fundamental. A real é essa. O que a gente tem cara, o que a gente tem hoje, aqui, neste momento, é uma obra de arte da mais alta, do mais alto calibre, na minha opinião, obviamente. E facilmente vinculado ao discurso testemunhal. A gente poderia citar Rigoberta Menchú, Nunca Mais, a gente poderia ir para o Holocausto, a gente poderia ir para os países africanos, né? Ali tem pouca coisa que eu conheço, de fato. Eu leio muita coisa de Moçambique e tal. Por exemplo, tem o Diário no Caderno Colonial, alguma coisa assim. Como é que é? Caderno Colonial. Caderno de Memórias Coloniais. Como é que é o nome dela? Eu tenho esse livro aqui. Isabela Figueiredo, que é outra. Ela passa por um trauma também, um trauma coletivo, mas não tão muito importante, do que acontece em Moçambique. Não muito importante, porque eu acho que essa vingança ali dos moçambiquenhos foi válido, porque tinha que acabar com os portugueses mesmo. Então, o que a gente viu hoje aqui, e eu espero muito que tenha sido válido para vocês, é a importância dessa obra de arte, a importância do discurso testemunhal, a importância dessas obras serem analisadas. Por exemplo, se a gente pega o Emicida, se a gente pega Djonga, se a gente pega Criolo, se a gente pega o Racionais, se a gente pega Dexter, se a gente pega vários outros, Facção Central, porra, desculpa o palavrão, Facção Central é inacreditável. Pegar a Facção Central para ler, fico encantado. Então, a gente tem muitas coisas que podemos linkar com esse discurso testemunhal. O Diário do Detento é uma prova, mas tem muito mais que a gente pode vincular. A gente fica por aqui. Eu espero que de alguma forma isso tenha sido, eu não vou chamar de aula, né? Mas esse debate tenha sido válido para vocês, entendeu? Então é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, lembrar de agradecer muito à Secretaria, ao Governo do Estado, obviamente, do Rio de Janeiro, e principalmente a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Cara, o que a Secretaria fez é, assim, incrível. São vários editais que eles criaram. A Dani, não sei se ainda é a secretária, mas a Dani estava lá na frente, que era irmã do deputado Áureo. Assim, um cara muito bom. Um cara que fez um trabalho, eles fizeram um trabalho na cultura sensacional. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.